Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós. Neste vídeo, nós vamos refletir a respeito da seguinte questão: será que a mente, o pensamento e a palavra têm força? Qual é o poder da mente? Qual é o poder do pensamento e qual é o poder da palavra? E para essa nossa reflexão, nós vamos buscar duas histórias antagônicas. A primeira história está neste livro, Nos Domínios da Mediunidade, um livro escrito através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito André Luiz. E a outra história está neste livro, Lindos Casos de Chico Xavier, que é um livro escrito por Ramiro Gama. E a partir dessas duas histórias, vamos refletir a respeito dessa questão e buscar um entendimento maior a respeito da mente, do pensamento e das palavras que falamos. Vamos, portanto, iniciar nossos estudos com este livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade. No capítulo 4, intitulado Ante ao Serviço, nós temos a seguinte história, o seguinte relato. Nesse momento, renteou conosco uma entidade em deplorável aspecto. Era um homem esguio e triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Atendendo-me ao olhar interrogativo, o companheiro, como quem não mais dispunha de tempo para o comentário fraterno, apenas me disse: André, faça uma auscultação e repare por si mesmo. Acerquei-me então do amigo sofredor, toquei-lhe a fronte de leve e registrei-lhe a angústia. Nas recordações que se lhe haviam cristalizado no mundo mental, senti-lhe o drama interior. Fora ele, musculoso estivador do cais, alcoólatra inveterado que, certa feita, de volta a casa, esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhe exprobara o procedimento. Incapaz de revidar, o ancião, cuspinhando sangue, praguejou desapiedado, dizendo: Infame, que teu braço cruel seja transformado em galho seco, maldito sejas. Ouvindo tais palavras que se fizeram seguidas por terrível jato de força hipnotizante, o mísero tornou a via pública, sugestionado pela maldição recebida e bebericando para esquecer. Cambaleante, foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Sobreviveu por alguns anos, coagulando, contudo, no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paternal tivera a força de uma ordem vingativa a se lhe implantar no futuro da alma, e por isso, ao desencarnar, recuperara o membro dantes mutilado, a pender-lhe, ressecado e inerte, no corpo perispíritico. Enquanto refletia, nosso orientador reaproximou-se de nós e, percebendo quanto se passava, informou: Este é um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. E, afagando os ombros do paralítico, acentuou: Nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com que ambientou nele mesmo a maldição recebida. Exige muito carinho para refazer-se. Temos aí então a primeira história que usaremos em nossas reflexões
a respeito da mente, dos pensamentos e das palavras. Vamos agora à segunda história, que está neste livro, Lindos Casos de Chico Xavier. O relato se chama Vá com Deus e nos diz o seguinte: eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se apressado porque dormira demais. Ele trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete e fora mesmo a pé para o escritório da fazenda. Chico não andava, voava, de tão velozmente que caminhava. Ao passar de frente à casa de Dona Alice, esta o chama. Chico, Chico, estou esperando-o desde as 6 horas. Eu desejo-lhe uma explicação. Dona Alice, estou muito atrasado. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica então triste e olha o irmão, que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe diz: volte, Chico. Atenda a irmã Alice. Você gastará apenas 5 minutos, que não irão prejudicá-lo. Chico então volta e atende. E Dona Alice diz: ah, sabia que você voltava. Conheço o seu coração. E pede-lhe explicação de como tomar determinado remédio homeopático receitado por Dr. Bezerra de Menezes, por intermédio do abnegado médium. Atendida, ela toda se alegra e diz, despedindo-se: obrigada, Chico. Que Deus lhe pague, vá com Deus. Chico parte apressado, quer recobrar os minutos perdidos. Quando andaram 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede: Chico, pare um pouco e olhe para trás. Veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando em sua direção. Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele, entrando no seu corpo. Viu, Chico? Viu o resultado que obtemos quando somos serviçais e quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu: imagine agora se ao invés de vai com Deus, dissesse ela magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Portanto, temos assim as 2 histórias lidas que foram propostas para esse estudo aqui em questão. Temos as 2 histórias postas na mesa. E importante material que irá nos ajudar a refletir a respeito da mente, dos pensamentos e das palavras. Lembrando, nós vamos refletir a respeito da nossa mente, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. E não a respeito dos outros, da mente, dos pensamentos e das palavras dos outros. Porque os outros devem cuidar deles. E nós devemos cuidar de nós mesmos.
Portanto, nós temos aqui duas histórias antagônicas, distintas, absolutamente contrárias, que nos mostram dois caminhos que podemos percorrer. Um caminho que é um caminho que nos leva às dificuldades e um caminho que nos leva a soluções, a melhorias. São dois caminhos distintos. E nós estamos escolhendo caminhos o tempo inteiro. Porque nós estamos escolhendo o que fazer, o que pensar, o que falar diariamente. E não importa onde nós estejamos, em qual plano estejamos, físico ou espiritual. Aonde nós estivermos, nós estaremos fazendo escolhas. É inerente na nossa história como espíritos imortais. Se eu estiver ao lado de Jesus, eu estarei pensando e escolhendo. Se eu estiver em uma furna umbralina, eu estarei pensando e escolhendo. Eu não fujo disso. E aí vem a pergunta: o que é que minha mente emite? Que tipo de pensamento eu emito? Que tipo de palavra eu falo? Que tipo de escolha eu faço? É a pergunta que precisa ser respondida. Os caminhos estão na mesa. As escolhas estão em aberto. Porque eu posso escolher ir por um caminho ou ir pelo outro. Ou ir mudando, uma hora eu estou num caminho, uma hora eu estou no outro. E toda escolha vai me trazer um resultado. E que resultado eu quero para a minha vida? O que você quer para a sua vida? Diz para mim. Você acha legal sofrer, ranger os dentes, dor, dificuldade, problemas? Você acha legal isso? Você quer isso para a sua vida? Ou você deseja para a sua vida segurança, luz, tranquilidade, paz, relacionamentos que sejam fraternais, ou deseja relacionamentos que sejam tóxicos? Nós somos ímãs. O que eu estou atraindo? O que eu estou emitindo de pensamento? E o pensamento do outro está ligado ao meu pensamento? São questões que nós precisamos refletir a respeito. Peguemos uma penitenciária, 100 homens, 500 homens. Que tipo de pensamento é emitido ali dentro daquela edificação? Peguemos, por exemplo, um retiro espiritual. Que tipo de pensamento é emitido ali? Juntemos então os pensamentos de homens e mulheres atuando em um serviço voluntário. Que tipo de pensamento, que tipo de palavras é dita ali naquela ação, naquele trabalho? Então vamos observando que existem N situações nas quais nós estamos envolvidos, inseridos, e que se a gente não tem um entendimento do que pensa e do que fala, a gente se perde em nós mesmos. E existem mais pessoas perdidas do que pessoas com suas rotas bem direcionadas. Ou não? Olha aí no seu círculo, nos seus relacionamentos. Todos estão focados em um objetivo, tranquilos e trabalhando pela elevação espiritual? Ou os que você observa estão mais perdidos do que você? Presta atenção nisso. A primeira história que esse estudo nos traz, nós temos aqui o relato de André Luiz. André Luiz está numa casa espírita junto de Hilário e Aulus. Aulus é o mentor ali, que está guiando André Luiz e Hilário. Dois espíritos, junto de Aulus espírito, que estão estudando
a situação da mediunidade. Os domínios da mediunidade, chama o livro, certo? Nessa casa espírita, irá se iniciar um trabalho mediúnico, em um dia qualquer. E entidades enfermas se aproximam. É permitido a entrada deles no recinto, na contraparte espiritual daquela casa espírita. E André Luiz vê se aproximar junto a ele um espírito esguio e triste. Ele vê, chega perto dele, que exibia o braço direito paralítico e ressecado. Ele não tinha esse braço aqui funcionando. E André Luiz observa e aquilo lhe traz uma impressão inicial. E ele deseja informações. Aulus diz para ele, veja por ti mesmo. Como ele diz, faça uma auscultação, repare por si mesmo. André Luiz então leva a mão e toca de leve essa parte frontal do espírito. E tem acesso à recordação cristalizada. Esse espírito vivenciou uma cena, um momento, uma situação, e aquilo foi tão forte para ele que cristalizou, congelou na mente dele aquele momento. Como se ele estivesse vivenciando aquela situação de maneira repetida, várias vezes. O chamado loop. Começa e termina na mesma cena e fica rodando naquilo. Aquilo gerou nele uma cristalização mental. Isso é chamado de prisão mental. Esse espírito, que não tem nome aqui, né, que foi um antigo estivador do cais. Antigamente os navios encostavam nos cais e os trabalhadores do porto descarregavam as mercadorias no braço, na força física. Eram homens brutos e fortes para aquele trabalho. Hoje em dia não, hoje em dia o maquinário substituiu a força física, os braços dos homens. Naquele período recuado havia então esse tipo de trabalho. E é o que ele fazia, trabalhava lá no porto. Mas tinha a questão do vício do álcool. Alcoólatra inveterado. Então esse era o perfil desse espírito, na reencarnação anterior a essa situação aqui. Certa feita ele volta para casa e agride o pai. Alcoolizado. Naturalmente, quem está alcoolizado está sempre obsediado. Não existe nenhum alcoolizado que não esteja ali sendo vampirizado e obsediado. Não existe. Agora, eu estou aqui, lendo esse livro, fazendo esse estudo. Existe algum espírito obsessor aqui? Não. Não existe. Podem haver outros espíritos estudando com a gente, amparando essa ação, esse momento. O obsediador não existe aqui agora. Quando eu terminar a tarefa e sair à rua, talvez eu possa atrair ou não o obsessor. Depende de mim. Do quê? Mente, pensamento, palavra e escolha. Então aqui ele estava, além de alcoolizado, obsediado. Ele agride, ele dá um soco no rosto do pai. É claro, o pai reclamou do jeito dele, falou isso, teve uma questão do pai trazer a ele uma agressão na palavra. Por quê? O velho genitor lhe exprobrara o procedimento. Então houve ali um ataque, uma afronta do pai para com o filho. Gerou no filho a revolta e o revide. Enquanto um falou, o outro esbofeteou. E o pai diz, depois de estar sangrando,
desapiedado, diz: infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco, maldito sejas. Isso chama o quê? Maldição. Isso saiu da boca do pai. Mas saiu com qual força? Com qual intenção? Nós vimos aqui uma intenção neste livro. Nós vamos a ele já já. Saiu com uma intenção, a intenção da destruição, da morte do braço do filho. Um pai desejando a morte do braço do filho, porque o filho o violentou. Então nós estamos aqui tratando de um ciclo de violência. O pai é violento com o filho é violento com o pai é violento com o filho. E assim, essa cena marcou. Por que marcou? Porque isso, quando o pai diz isso, infame, que o teu braço cruel seja transformado em galho seco, ele diz com uma energia, uma potência, um ódio tão visceral, saiu da alma, saiu do núcleo do espírito, do sentimento mais puro desse pai, enviando o ódio perante a revolta de ter sido machucado pelo filho. Uma força tão poderosa que isso entra no ouvido espiritual desse homem e crava na raiz do espírito essa situação. Ele é atingido como se ele tivesse sido atingido por um míssil, um raio, literalmente. Tão forte foi a expressão, tão forte foi a indignação, que ouvindo tais palavras, que se seguiram, aqui ó, de um jato de força hipnotizante. O pai não teve o entendimento da potência que saiu da intenção da fala, da emoção do sentimento. Força hipnotizante. Foi um soco que retornou ao mísero que torna a via pública. Ele então volta para a rua e volta a beber. E ficou aquela situação da maldição no ouvido dele, na mente dele. Ficou ali. Alcoolizado que já estava, ficou mais ainda. É atropelado por um bonde e tem o braço decepado. Olha a sequência de eventos. Ele está no trabalho, bebe, fica bêbado, volta para casa, o pai reprova o momento do filho, o filho agride o pai então amaldiçoa o filho sai para a rua, bebe mais e é atropelado por um bonde e perde o braço. É uma sequência. Então esse retalho da vida desse espírito crava nele de maneira tão forte a impressão que fica cristalizado. Porque ele começa a achar que ele perdeu o braço porque o pai amaldiçoou ele. Ele sobrevive do acidente. Contudo, no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paternal tivera a força de uma ordem vingativa. Ordem vingativa. É isso que ele tomou para ele. Teve uma força que saiu do pai. Porém, ele recebe aquilo e ele dá mais força por ele mesmo, que fica implantado no fundo da alma, no fundo do espírito. E aí Aulus diz, é um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. Olha o quanto é complexo a questão do pensamento, da prisão mental na qual nós mesmos nos colocamos, fechamos a prisão e jogamos a chave fora. A gente faz isso. Caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. Quanto tempo, quanta paciência, quanta tolerância. Por quê? Por causa de um comportamento errado. Ao desencarnar,
Ele recupera um membro antes mutilado. Porque quando eu perco um braço, uma perna, eu perco no plano físico, no plano espiritual. Eu não perco. Mas esse é o assunto para outro vídeo, em breve teremos aqui. Recuperar o membro antes mutilado ao pender-lhe, ressecado e inerte no corpo perispírito. Aquela imagem, para ele, ficou cristalizada como um braço ressecado e paralítico. Por conta da ideia que o pai hipnotizou através da força que ele lançou nas palavras. Olha o poder da mente, dos pensamentos e da palavra, quando isso está aliado. Olha a força que saiu do pai em direção ao filho. Então eu posso escolher esse caminho. O caminho que é o caminho das trevas, da sombra, da perdição, da maldade, do equívoco, da raiva, da intolerância, do rancor, do ódio. Ódio, porque o Pai fala com ódio, o mais puro possível. E olha aqui, caso de reajuste difícil, reclamar no tempo e tolerância. Então, se a gente caminha por esse caminho, é caminho de reajuste difícil, que exigirá de nós tempo e tolerância. Tolerância com o quê? Com a dor e o sofrimento que virá. Mas há outro caminho, que é esse aqui, que é o outro lado da moeda. Porque a escuridão é a ausência de luz. Aqui, nessa história, ausência de luz. Ausência de amor, de fraternidade, de caridade, de parceria, de benevolência. E aqui? Temos Chico, então atrasado e apressado para ir ao trabalho. E aí ele é retido rapidamente por uma senhora que pede um favor. Um favor. Que ele diz não. Não, agora não, agora eu não estou disponível, agora não dá, agora eu não posso. Daqui a pouco, mais tarde, eu posso ajudar. Ele diz não. E segue sua vida. E como é que fica a pessoa que recebeu o não? Triste. Fica ela olhando Chico que retoma os passos. Ela ficou triste. Porque ela recebeu um não. Quando a gente recebe um não, como é que a gente fica? Como crianças tristes? Resmungões? A gente fica resmungando o tempo inteiro? Porque ela não soube ser caridosa com o Chico, correto? Ele estava atrasado, mas ela queria reter ele ali com ela, porque ela queria que ele atendesse a necessidade dela. Se Chico foi caridoso porque Emmanuel o pediu, volte lá, senão ele não voltar. Ela não foi caridosa com ele nem paciente, porque ela ficou triste. E ela começou a emitir pensamento, emoção, sentimento. Ela não falou nada. Mas quando a gente fica triste, a gente emite um pensamento. Quando alguém fala algo que não cai bem para a gente emite pensamento e emoção. A gente vibra alguma coisa. Quando a gente não é bem atendido, mesma coisa. Então todas essas questões passam invariavelmente por um filtro que eu preciso ter dentro de mim. O entendimento de que o que vem de fora precisa ser filtrado e a partir do resultado desse filtro eu tenho uma ação ou não a ser tomada. Uma palavra ou não a ser dita, um pensamento ou não a ser emitido. Porque eu posso ficar neutro. Pensei e refleti, no caso da dona Alice aqui. Ah, tudo bem, Chico. A gente se fala na hora do almoço. Pronto. Ou, tá bem, Chico, entenda a sua questão.
Mas não, ela fica triste. E tudo bem. Segue a história. Emmanuel diz, volta e atende ela. 5 minutos não vão fazer com que você fique prejudicado. É claro que Emmanuel já sabia que ali poderia vir uma lição importante. E Chico, o que ele faz? Ele briga com Emmanuel? Ele resmunga? Ele diz, não vou aceitar? Não, ele é obediente e disciplinado. Ele entende. Chico volta e atende. Nós somos disciplinados quando nosso mentor espiritual diz, não faça isso, ou faça isso? Ou nós estamos sempre agindo por nós mesmos? Porque eles falam com a gente. Fala contigo. E aí o que você faz? Porque se toda vez que Emmanuel dissesse uma coisa para Chico, qualquer coisa, e Chico não aceitasse, não obedecesse através da disciplina, Emmanuel iria se distanciar e iria embora. Deixaria Chico por ele mesmo. Então ele retorna, conversa com ela, atende e vai embora. E aí vem a história. Aí vem o que é mais importante, que é o seguinte. Olhe para trás, Chico, e veja o que está saindo da boca dela. Dona Alice estava dizendo para ele, vá com Deus. Deus lhe pague. Obrigada, Chico. Obrigada, Deus lhe pague e vá com Deus. Mas ela falou com sentimento, assim como o pai da história 1 falou com sentimento, não falou? O pai falou com sentimento, Dona Alice falou com sentimento. Quais foram esses sentimentos? Um é ódio, o outro é gratidão. Um é rancor, o outro é amor. Duas forças saíram dessas duas bocas. Duas forças saíram dessas duas bocas. Uma foi a força hipnotizante da raiva. A outra foi a força hipnotizante do amor, da gratidão, da caridade bem recebida. Esse é o resultado que obtivemos quando somos serviçais, quando a gente serve com alegria. Você serve ou é servido? Diz aí para mim. E quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos. Alguém pode entender, então cristão é religião. Não. Cristão está ligado aos ensinamentos elevados de Jesus. Perdoar, ajudar, amparar, trabalhar, erguer, reformar-se, renovar-se. Entre outros, né? Entre outros. Imagine, Chico, se ao invés dela falar vai com Deus, ela dissesse vá com o diabo. Seria isso aqui, não seria? Não foi isso que o pai falou? Vai com o diabo. Mesma coisa. Então essa Dona Alice, é claro, por ter sido atendida, disse isso. Ao não ser atendida, ela não disse isso. Ela ficou triste. Ela teria dado exemplo se ela tivesse ficado triste e dito, vá com Deus, obrigado, Chico, Deus lhe pague. Mesmo não tendo sido atendida. Portanto, quando eu, quando nós formos agredidos, atacados, etc., como nós devemos agir? Fala para mim. Assim ou assim? Está na mesa. A escolha está na mesa. Quando eu for atacado ou agredido, quando alguém falar mal de mim, quando meu nome, minhas ações estiverem sendo mal faladas, qual é a escolha que eu vou tomar? Essa ou essa? Eu escolho. E a gente escolhe o tempo inteiro. O que eu tenho escolhido até agora? Qual é o caminho que eu tenho escolhido? Esse? Até agora eu tenho escolhido esse caminho para a minha vida?
Através dos meus pensamentos, da minha mente, das minhas palavras, das minhas escolhas, das minhas ações? Esse caminho? O caminho do Pai e do ódio? Ou esse caminho aqui? O caminho da gentileza, o caminho da tolerância, o caminho da afabilidade, da doçura e do amor. Qual é o caminho que eu estou escolhendo? Qual é o caminho que a gente escolhe? A serviço do Senhor, serviço do nosso Mestre. Qual é o caminho? Porque se eu escolho esse caminho da minha boca, como diz aqui, saem cinzas, chispas de fogo, de ódio, de rancor. A gente faz isso. Não somos santos. Mas quando a gente muda para isso aqui, a gente tem a gentileza, a doçura, a afabilidade, a tolerância de suportar isso aqui. Porque se esse pai tivesse sido tolerante com esse filho perverso, a história seria outra. Não seria? Ele continuaria perverso? Sim, mas ele teria o exemplo da tolerância para o futuro. Quando eu estou com uma pessoa perversa, que exemplo que eu dou? Eu desço no nível dela, ou eu me mantenho num nível acima e exemplifico para aquele algoz como ele deve ser, como ele deve agir? É isso que Jesus pede para a gente. Quando a gente é vítima de algo, que a gente não revide. Não foi isso que ele falou? Se alguém te bate a face esquerda, oferece a direita. Não é para você colocar o rosto e o cara dar um tapa, não é isso. É o não revide. É mostrar como é o seu comportamento, a sua atitude, a sua ação. Gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. É o que Chico recebeu. Saiu da boca dela, do corpo dela, do espírito de Dona Alice, uma massa branca de fluidos luminosos que entra no espírito de Chico. Chico recebeu uma carga de energia amorosa. E o filho recebeu uma carga de energia tóxica deletéria. Carga de energia deletéria tóxica, carga de energia amorosa, afável, doce. Qual que você quer? Qual que você quer? Qual energia você quer receber agora? Fala para mim. Você quer essa aqui? Que vai te derrubar? Que vai jogar o teu espírito na vala? Ou você quer essa aqui? Perdão, essa aqui. Que vai te ajudar, que vai te tranquilizar, que vai te trazer serenidade, um sentimento de alegria e paz? Qual? A nossa mente é nossa, não é do outro. O meu pensamento é meu, não é do outro. A minha palavra é minha, não é do outro. E a escolha que eu faço é minha, não é o outro que escolhe por mim. Portanto, devemos escolher bem. As escolhas estão na mesa. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.